Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Serasa Experian. Meu nome é Michele, eu trabalho com os relatórios de concessão de crédito PF e hoje o Pedro ele está aqui para falar um pouquinho sobre os scorings, né? O Score Serasa, o Serasa Score, que como é conhecido no mercado hoje, e como que a gente pode aplicar isso para concessão de crédito. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Michele. Eu vou estar moderando aqui, então durante a apresentação do Pedro, vocês fiquem à vontade para fazer os questionamentos e ao final, né, provavelmente no final do dia, a gente vai enviar o material para vocês e todas as perguntas que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente vai enviar para vocês numa faquezinha, tá? Com todas as respostas que o Pedro vai nos auxiliar aqui. Perfeito, Michele. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, esse é um momento aí oportuno e muito importante para a Serasa e para vocês também. Muitos de vocês já sabem, a gente está com o Serasa Score para o consumidor, então o nosso consumidor, toda a população brasileira tem condição aí de acessar o site da Serasa Experian, fazer um cadastro e consultar o seu próprio Serasa Score. Eu acho que isso é um momento muito importante, né, no Brasil, para nós que trabalhamos com concessão de crédito, visto que essa informação está mais próxima do consumidor, o consumidor está tendo mais acesso a entender como o mercado aceita condições de crédito para ele, com base no perfil dele, no perfil de probabilidade de risco de inadimplência. E dado esse momento oportuno, estamos aqui para fazer o treinamento sobre estratégias de concessão de crédito a consumidores utilizando o Serasa Score. Tá? Muitos de vocês já utilizam o Serasa Score nas políticas de crédito, muitos outros ainda estão com uma política ainda básica, utilizando apenas relatórios de crédito. Então, durante o treinamento, eu espero que vocês entendam a importância de uma evolução da política de crédito pautada em modelagem estatística que mede probabilidade de inadimplência dos consumidores, tá? Não somente uma fotografia atual da condição de crédito daquele consumidor, se ele já está inadimplente no mercado, se ele possui anotação de inadimplência, mas sim entender aí com base no score se ele tem probabilidades, um perfil e um grau de risco que você precisa considerar no momento de uma concessão do crédito. Passando aqui um pouco da agenda desse treinamento, esse treinamento tem a duração de 1 hora. A agenda, como vocês podem ver, eu quero abordar um pouco a questão dos nossos desafios do mercado financeiro, dos desafios de vocês, passando aí para a política de crédito sustentável, aprofundando a nossa solução Serasa Score e comentando aí a questão das aplicações do Serasa Score no seu dia a dia. Tá ok, pessoal? Fiquem à vontade aí no decorrer desse treinamento, enviar os questionamentos. É um momento aí muito importante para a gente entender quais são os principais questionamentos que vocês possuem. E ao final, então, como a Michele comentou, a gente vai responder esses questionamentos. Eu imagino que a gente irá receber diversos questionamentos, então não necessariamente a gente vai ter condição de responder todos, mas no momento que vocês receberem esse material que iremos compartilhar, a gente já envia para vocês todas essas perguntas que foram recepcionadas e com as respostas. Perfeito? Isso, Pedro. Só para te ajudar aqui, ó, a gente está com 411 pessoas conectadas de 156 cidades diferentes. Então, com certeza a gente vai ter bastante questionamento, tá? Tá ótimo, pessoal. Vamos lá. Temos uma agenda cheia aqui com muitas informações aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, o cenário conjuntural econômico é desafiador, econômico, social e tecnológico é importante aqui. Eu coloquei em highlight alguns pontos. Vocês bem sabem, acompanham aí a questão econômica, sabem que esse ano a gente ainda não apresentou aí uma melhora expressiva frente a toda a crise que a gente vem enfrentando nesse cenário de 2016, né? Sabemos aí que o PIB
foi irrisório, a gente está ainda num cenário de recessão, a projeção ainda para esse ano do PIB é andar de lado, as últimas projeções dizem que a gente não vai, a gente de fato vai andar de lado, as últimas projeções não são que a gente vai cair, mas que a gente vai andar de lado, cerca de 0,5% a 0,3% de crescimento, isso não é nada para uma economia que obteve retração em 2016. Então, o PIB andando de lado ainda faz com que a nossa economia ainda não volte a ficar aquecida como a gente espera. Tá? Um ponto importante, a taxa Selic está caindo, né? Principalmente devido ao controle da inflação que a gente está tendo no cenário econômico. Isso é bom, a taxa de juros caindo, mas a gente sabe que não necessariamente essas reduções chegam para a gente aqui na ponta, aí, no mercado, né? Quando a gente está falando nós empresas e nós consumidores, não necessariamente chega, principalmente quando a gente está falando do consumo do crédito. Tá? As concessões de crédito, houve uma pequena melhora para esse ano, mas ainda não é nada significativo, né? A inadimplência ainda está muito alta, vocês bem sabem. Temos, né, Michele, visitado alguns clientes, a gente sabe que é um desafio em diversas empresas ainda controlar a inadimplência, né? A inadimplência vem aumentando na carteira dos clientes, ou seja, ele tinha um percentual de inadimplência, isso vem aumentando, isso é uma preocupação para as empresas, né? A carteira está se degradando, clientes que não deviam hoje estão devendo, né? E aí a gente aprofunda aspectos sociais, né? A gente sabe que a taxa de desemprego é altíssima, as pessoas contavam com um salário, né? Muitas pessoas CLT contavam com um salário para pagar aquelas prestações, né? Aquele limite de crédito que vocês concederam e aquela pessoa já estava com o limite tomado com vocês, estava com crédito ativo, e a partir do momento que ela perde aquela condição de planejamento financeiro mês a mês, ela começa a dever, né? E isso é preocupante para nós, para vocês que concedem crédito, perfeito? Então, o índice de confiança do consumidor ainda esse ano, o consumidor está um pouco mais otimista do que o ano passado, mas ainda é um cenário aí de alerta. Esse ano é desafiador, esse é o principal recado. E como nós conseguiremos uma perenidade de negócios, um crescimento dos nossos negócios num cenário desafiador desse? Eu acho que é um dos principais questionamentos que vocês, empresários, vocês profissionais têm, né? Esse principal questionamento diário: como eu vou fazer a minha empresa crescer, evoluir, conquistar diferenciais competitivos e crescer num mercado que ainda está em retração, certo? Aspectos sociais, né? Sabemos a educação financeira, nesse cenário, a educação financeira é cada vez mais primordial para os consumidores, né? A partir do momento que as coisas estão mais caras, as contas aumentam, as pessoas estão ganhando menos, é cada vez mais importante ter uma responsabilidade das finanças pessoais, e cada vez mais a gente sabe que as pessoas estão buscando como fazer um controle melhor e planejado da sua saúde financeira pessoal. Então a gente sabe, a Serasa está bem próxima também dos consumidores em termos de educação financeira, e a gente vê que cada vez mais as pessoas estão buscando a Serasa para ajudar nesse sentido, tá? A inclusão social, vocês sabem, é inevitável que a tecnologia vai evoluindo, se tornando mais acessível, as pessoas estão tendo mais acesso e estão se incluindo digitalmente, e isso é bom que as pessoas obtenham mais informações mais completas, e isso também ajuda na responsabilidade do crédito, em captar crédito, perfeito? Aqui eu deixei em highlight o Serasa Score para o consumidor. Então, novamente, desde abril estamos com o Serasa Score disponível de forma gratuita para os consumidores acessarem pelo site da Serasa Experian. Ele faz um cadastro e já tem acesso ao seu Serasa Score.
perfeito? O Serasa Score disponível para o consumidor é o Serasa Score que vocês consomem, é o mesmo modelo estatístico, perfeito? Mais para frente eu vou abordar esse ponto. O cenário tecnológico, vocês sabem aí que vocês estão focados para a redução de custo e cada vez mais é importante atualizar a tecnologia da empresa, né? Acho que até um outro ponto, né, Michele? A gente visita muitos clientes, a gente sabe que cada cliente tem uma realidade e um desafio tecnológico interno. Muitos clientes estão defasados de forma tecnológica, o mercado é muito dinâmico, está evoluindo de forma muito rápida e as empresas precisam olhar as tendências de tecnologia para buscar aplicar no seu dia a dia em prol da eficiência operacional, principalmente. Pessoal, a TI aplicada na inteligência dos negócios, esse é um ponto também complementar ao acima. Então, cada vez mais temos essa tendência de alta das pessoas buscando ferramentas de tecnologia da informação em prol de aplicar mais inteligência no negócio de vocês. Canais virtuais cada vez mais disponíveis, vocês sabem bem que qualquer questionamento vocês podem acessar o Facebook e a página da Serasa Experian para tirar dúvidas. A gente está cada vez mais próximo aí, principalmente do consumidor. A Serasa está cada vez mais próxima do consumidor, exatamente para atuar nesses desafios que vocês estão vendo nessa questão social, para que vocês consigam conceder crédito com mais segurança. Perfeito? E o último ponto aqui é a tecnologia antifraude, desculpa, que é cada vez mais importante vocês aplicarem no ciclo de concessão de crédito de vocês, principalmente falando aí de concessão do crédito, vocês precisam cada vez mais utilizar soluções da Serasa Experian para mitigar fraudes. Então temos soluções antifraude para vocês poderem utilizar e é importante vocês olharem o cronograma de treinamentos, teremos treinamentos específicos de produtos antifraude, tá ok? Pessoal, aprofundando um pouco aqui a questão da política de crédito sustentável, nesse slide, como vocês estão vendo, a gente tem um ciclo de concessão do crédito, tá ok? Quando a gente fala de uma concessão de crédito sustentável, desculpa, estamos falando que desde a prospecção até de fato um momento de cobrança daqueles clientes inadimplentes, é importante a gente ter uma política de crédito embasada para auxiliar em toda essa fase da concessão do crédito. Em específico, o Serasa Score, estamos falando aí na utilização primordial na concessão do crédito. Ou seja, vocês fizeram a sua prospecção, né? Você teve a sua ida ao mercado para prospectar os clientes, atrair os clientes para o seu negócio. Você precisa ter opções e meios de pagamento, facilidades para fechar o negócio. E para você fechar cada vez mais negócios, é inevitável que você conceda crédito, conceda limites, você dê prazos para as pessoas poderem pagar, né? E aí sim a gente entra aqui numa concessão de crédito pautada numa política de crédito. E é isso que eu quero aprofundar com vocês. A política de crédito com o Serasa Score, tá ok? E também na gestão de clientes. O perfil de risco e a situação financeira dos consumidores é volátil, ela é dinâmica. Ou seja, aquele consumidor que você analisou há um mês atrás e você concedeu um limite de crédito e ele está ativo, né? Ele ainda tem, obrigações a cumprir com a sua empresa, o perfil dele é dinâmico. Então vocês sabem que podem ocorrer diversos eventos e diversas questões que alteram o perfil de risco dele. Um consumidor pode ter um ótimo perfil de risco há um mês atrás, nesse momento pode estar diferente. E isso expõe a
uma inadimplência que talvez você não está controlando de uma forma responsável, de uma forma proativa. Ou seja, para você não aumentar a inadimplência da sua carteira, não ter que investir mais em cobrança. Vocês sabem que é um desafio cobrar. Se a pessoa já está devendo, é muito difícil você conseguir negociar e quitar essa dívida. Muitas vezes você tem que conceder condições diferenciadas do que foi acordado, dar descontos para você conseguir reverter esse possível prejuízo. Então, a gente tem que buscar cada vez mais fugir do ciclo da cobrança, ter ações proativas. E para você ter uma ação proativa, você precisa estar monitorando a sua carteira de clientes. Quais produtos te ajudam a monitorar? A Serasa Experian tem diversos produtos que te ajudam nesse ciclo de gestão de clientes, seja utilizando o Gerencie Carteira para o gerenciamento de alterações cadastrais, alterações de inclusão e exclusão de anotações de inadimplência e principalmente aí você de tempos em tempos fazer um processamento aí da sua carteira com o Serasa Score e o Credit Bureau, que é o nosso principal relatório para análise de consumidores, é o nosso relatório mais completo. A Michelle é especialista e faz a gestão desse relatório. Então, eventualmente, vocês precisam fazer o processamento da sua carteira para entender, tirar uma fotografia da sua carteira e entender como é que está a distribuição de risco da sua carteira, para você ter medidas proativas e não sofrer com o aumento de inadimplência. Perfeito? Pessoal, então vamos lá. Política de crédito. Vocês já se perguntaram se a sua empresa possui uma política de crédito hoje? O que é uma política de crédito? Eu imagino aí que, um exemplo, algumas empresas que costumamos visitar, temos diversos analistas de crédito, muitos deles possuem diversas análises julgamentais para uma concessão ou não do crédito. Né? Essa análise julgamental, vocês acham que é uma política de crédito? Essa é uma pergunta. Imagina que se você não tem uma política de crédito, né, e aí vamos reforçar aqui o conceito, como vocês estão vendo no slide. Né? A política de crédito varia de cada empresa, não existe uma política, uma fórmula específica e utilizada para qualquer empresa. Cada empresa tem um desafio de negócio, tem um objetivo estratégico. Cada empresa, no seu segmento, na sua realidade, no que ela vislumbra em torno de crescimento e próximos passos de negócios, ela precisa saber que tipo de política que vai alavancar e controlar o negócio dela. Então, uma política de crédito é um conjunto de normas, né, e critérios que cada empresa utiliza para financiar e emprestar recursos a seus clientes, tá? Perfeito? E a política de crédito, ela usa que tipo de informação? Né? Eu comentei aqui uma análise julgamental. Pode ser que uma política de crédito tenha uma análise julgamental. Eu não estou dizendo que ela não pode ter, mas ela não pode ser puramente uma análise julgamental. A política de crédito, ela tem que... as normas são construídas olhando que tipo de informação temos interno, que tipo de informação temos dentro de casa para utilizar, para embasar uma política de crédito. Quais informações de mercado são importantes, são relevantes para a gente colocar dentro da política, padronizar a política. Esse é o principal ponto. A gente precisa padronizar o passo a passo por uma concessão ou não do crédito. E se for uma concessão, se for uma concessão de crédito, a quais condições eu vou conceder o crédito? Perfeito? Então, para montar a política, dados internos, informações de mercado. Esse é um desafio. Que tipo de informação de mercado? Vocês vão no buscador, na internet,
pesquisar sobre o consumidor ou até quando é uma análise de uma outra empresa, vocês vão no buscador procurar dados de mercado nesse sentido? Não. Vocês precisam de um lugar com informações fidedignas, validadas, com credibilidade. A informação, ela não vale de nada se ela não tem credibilidade. Então tem que ser uma fonte confiável. E é para isso que a Serasa Experian está perto de vocês e disponível para que vocês consigam acessar essas informações que de fato são relevantes para vocês e são confiáveis. Tá ok, pessoal? Então, informações internas, informações externas de mercado, e aí entra a Serasa e possivelmente outras fontes que vocês podem obter em termos de parceiros. Com certeza a internet ajuda pontualmente em algumas informações, mas isso não te garante confiança naquela informação, vai de cada fonte que você está pesquisando. E a política de crédito com certeza precisa ter aí um limite. Que tipo de limite você vai conceder para cada perfil de consumidor, pessoal? Então, Pedro, acho que até para complementar um pouquinho mais do que isso, né? A gente olhar a internet de uma forma particular para cada consumidor, a vantagem da Serasa é que a gente tem os relatórios de crédito, né, com as informações personalizadas para cada consulta daquele CPF ou daquele CNPJ. Então a gente consegue reunir, olhar para aquele consumidor de uma forma ampla e reunir o que tem de melhor no mercado, né, de fontes públicas, e o que a gente valida como informação segura dentro da Serasa. E aí a gente cria aquele relatório completo para aquela determinada consulta, né? Seja ela de um CPF ou de um CNPJ. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a Michelle comentou agora, até trazendo um pouco vocês aqui para dentro da Serasa, em termos de principais objetivos que a empresa busca, que é captar dados de mercado. Temos equipes dedicadas diariamente em buscar parceiros, fontes públicas e dados de mercado que são relevantes para vocês. Então, a Serasa tem diversas pessoas especialistas que estão cada vez mais trazendo informações para dentro de casa, e temos todo um crivo rigoroso de validação das informações, e essas informações são produtadas, se tornam produtos para que vocês consultem, seja produtos de relatórios adaptados a cada necessidade de vocês, seja para os nossos produtos de modelagem estatística. Em especial, o Serasa Score é uma modelagem estatística que é foco do nosso treinamento de hoje, pessoal. No slide aqui, política de crédito. O que estamos falando aqui? Traçar o perfil do cliente, pessoa física e jurídica. Que tipo de público-alvo a sua empresa tem? Vocês precisam ter clareza. Para que tipo de perfil? Como esse perfil busca crédito? O porquê ele busca crédito? Vocês precisam entender o seu público-alvo aí. Vocês precisam ter critérios, o famoso CMA, que é critérios mínimos de admissão. O que é um critério mínimo de admissão para cada empresa? Vocês precisam definir. O que vocês precisam minimamente ter dentro da sua política, do seu cadastro inicial? Dados cadastrais, referências. Isso é o start aí para um cadastro inicial dentro da sua empresa, perfeito? Filtros antifraude, novamente, é muito importante vocês estarem usando as soluções para mitigar eventuais fraudes. A gente sabe aí, os nossos clientes, principalmente que tem muito relacionamento ali de vendas na internet, a taxa de fraude na internet está altíssima, a gente sabe, a gente acompanha aqui na Serasa, e cada vez mais a Serasa está olhando como a gente constrói soluções, e já temos muitas soluções aqui que já te dão segurança para vocês poderem vender no e-commerce, na internet, utilizando os filtros de antifraude. Outro filtro importante é segmentar de acordo com o risco. Esse é um principal ponto que eu quero abordar aqui mais para frente, que é
você precisa segmentar as suas linhas de crédito de acordo com o perfil de risco de cada cliente. Como você vai identificar o perfil de risco de cada cliente? Essa é uma dúvida que muitos de vocês possuem. Eu vou responder aprofundando aqui nos próximos slides. Como identificar o perfil de risco de cada cliente. Risk-Based Pricing é um conceito aqui muito importante que seria definir precificações. Que tipo de precificação? Principalmente a precificação de juros, condições para facilitar ou, não digo, a palavra não seria facilitar, mas qual é o preço daquele risco para aquele consumidor? Porque se você está concedendo crédito igual para todo mundo, cada um tem uma exposição ao risco que pode te dar. Então, se você está concedendo crédito, você está investindo, né, naquele consumidor. Você está acreditando naquele consumidor. Então, você pode ter a inadimplência de alguns e outros não. Então, você precisa ter uma análise completa e cada vez mais detalhada para, antes de acontecer aquela inadimplência, você saber se vale a pena você se expor e investir naquele perfil de risco ou se expor menos. É o risco versus retorno. Quanto mais risco você está exposto, você precisa estar vislumbrando maiores retornos. Quanto menor é o risco, mais controlado e sabido que o risco é menor, possivelmente o seu retorno você pode buscar um retorno menor. Essa é a linha estratégica na concessão do crédito. E buscando aí sempre uma metodologia na concessão do limite de crédito. Saber quando você conceder mais limite para aquele perfil, se você dá um limite menor, perfeito? A concessão do limite precisa estar olhando o perfil de risco de cada cliente. Então, colocando em prática aí a política de crédito, pessoal, os dados confiáveis é pré-requisito. Então, qual que é a equação aqui que vocês precisam buscar? Como é que é uma equação para potencializar os negócios de vocês, obtendo maior lucratividade e perenidade para o negócio de vocês, principalmente frente aos concorrentes de mercado? Vocês precisam de informações. Vocês precisam de expertise para tratar essas informações, para entender essas informações. Então, dados. Eu comentei dados internos, a Serasa consolidando todos os dados e validando para vocês dados de mercado. A expertise. Com certeza vocês possuem profissionais capacitados na sua empresa para analisar os dados. Vocês precisam buscar isso, cada vez profissionais mais capacitados e com expertise desse tipo de análise para concluir o que aquele dado está dizendo, né? Os dados, a Serasa capta dados, a Serasa tem um time de experts em análise de dados, seja toda a análise de Big Data que temos, seja dados simples e básicos, a gente está diariamente analisando os dados e identificando como a gente pode usar esses dados para ajudar a solucionar os desafios de negócios de vocês, tá? Não somente os desafios de negócios atuais, mas futuros. O que o mercado vislumbra daqui para frente? Como a gente ajuda o nosso mercado a evoluir? Esse é o nosso objetivo aqui diário. E a infraestrutura, né? Fazendo um paralelo, a Serasa está a Serasa Experian, né? A Experian, que é a nossa empresa global, ela está na lista da Forbes, entre as 100 maiores empresas mais inovadoras. Então, a inovação está no sangue da empresa, a gente busca a inovação, a gente busca evoluir todas as nossas soluções. A Serasa, quando identifica que alguma solução está defasada, a gente não pensa duas vezes em termos de descontinuar soluções defasadas, logicamente evoluindo aquela solução e migrando todo mundo para soluções melhores. Então a gente não
busca somente perpetuar soluções de sucesso que todos vocês utilizam, que todo o mercado brasileiro utiliza, mas a gente está sempre buscando cada vez mais soluções melhores e complexas, dado esse cenário que estamos, perfeito? A infraestrutura, olhando aí para cada empresa, para cada realidade de vocês precisam ter uma infra mínima, digamos assim, para conseguir utilizar dados, aplicar expertise para uma operação eficiente, para uma análise de crédito segura, completa, para gerar valor aí no final do dia, para gerar valor aí para os negócios e aumentar a lucratividade da sua empresa, sem aumentar a inadimplência. Perfeito? Essa é a fórmula aí que a gente tem que buscar. Pessoal, seguindo a agenda, vamos aprofundar agora o Serasa Score, perfeito? Já passamos aqui pela introdução, falamos dos desafios de negócios, a política, a maioria das empresas aqui, o perfil das empresas aqui que estamos falando de empresas, né, Michele, a gente está olhando aqui, são empresas tradicionais que concedem crédito, né? Cada uma tem uma realidade, cada uma tem um desafio, mas todas elas é inevitável que precisam do Serasa Score para uma política de crédito mais elaborada. Perfeito? Pessoal, de antemão já agradeço aí a toda a interação que vocês estão tendo aqui em termos de mandar questionamentos. Por favor, mandem muitos questionamentos. A gente pretende... primeiro a gente quer entender quais são as principais dúvidas que vocês estão tendo e a gente quer responder todas elas. Perfeito? O Serasa Score, pessoal, muitos de vocês já sabem, é a nossa nova geração de scores de crédito para análise de consumidores. Perfeito? Como vocês podem aqui notar, de forma bem resumida, qual que é a proposta de valor do Serasa Score? Precisão, né? Então, assim, temos equipes aqui de estatísticos e profissionais experts do mercado de crédito de muitos anos. Então, pessoal, a nossa equipe aqui é muito capacitada para construir cálculos estatísticos, perfeito? O que é um cálculo estatístico? Vocês sabem que o cálculo estatístico ele precisa analisar histórico, ele analisa perfis históricos, entendem quais são os comportamentos desses perfis, qual que é a relevância de cada informação para fazer probabilidade. Então, a probabilidade é algo muito utilizado, a probabilidade de inadimplência, a probabilidade de fazer uma cobrança, de ter um retorno sobre uma cobrança. Então, temos modelagem também para... a gente tem o Collection Score, que mede qual que é a probabilidade de eu recuperar aquele valor. Então, é um score utilizado no momento da cobrança. Temos scorings que ajudam numa prospecção, qual que é a probabilidade de você conseguir prospectar aquele perfil, a probabilidade de você conseguir vender. Então, a Serasa ela utiliza a modelagem estatística em todas as fases do ciclo de crédito. Perfeito? A estatística ela é amplamente utilizada e ela é muito poderosa para fazer com que a nossa análise de crédito seja cada vez mais inteligente, mais elaborada. Perfeito? A nossa abrangência, né? Então vocês sabem, a Serasa ela é líder de mercado. A gente está falando aí de diariamente mais de 6 milhões de consultas à Serasa, mais de 6 milhões não digo de clientes, mas de 6 milhões de consultas à Serasa, colocando a confiança na nossa empresa. E isso, a Serasa tem décadas de mercado, então é muito importante e a Serasa Experian preza muito pela confiança e pela credibilidade das nossas informações, pessoal. A atualização é diária, a atualização é online, toda a nossa captação aí temos periodicidades diferentes de captação, não é o caso a gente aprofundar esse ponto, mas a Serasa
sempre buscando ter a informação mais atualizada possível para você ter essa informação rápida. Então a gente capta de uma forma mais rápida possível, valida da forma mais rápida possível para que você, no momento da sua consulta, consiga olhar essa informação nos produtos, o nosso cálculo estatístico já esteja sensibilizado com essas informações atualizadas, para que no momento da sua consulta você tenha uma consulta mais atualizada possível. O Serasa Score, pessoal, o que é o Serasa Score? Comentei, é uma probabilidade de um consumidor se tornar inadimplente em 12 meses. Tá? Então, assim, aquele consumidor, ele possivelmente não está ainda com nenhuma anotação de inadimplência. Mas isso não quer dizer que ele possui o mesmo perfil de probabilidade de inadimplência do que os outros. Então, a modelagem estatística serve para te dar uma visão além do que você está vendo no relatório. E essa inteligência, ela é validada. Então, todo modelo estatístico, ele é construído e validado. Existem metodologias acadêmicas de validação de um cálculo estatístico e essa metodologia acadêmica, amplamente utilizada nos equipes de modelagem estatística, seja na Serasa, seja em empresas que possuem estatísticos, seja dentro da empresa de vocês, principalmente grandes clientes, players de mercado que possuem áreas estruturadas de estatísticos, utilizam as mesmas metodologias de avaliação da qualidade do modelo estatístico. E o que eu posso já afirmar a vocês é que a Serasa Experian possui os melhores modelos de modelagem estatística. Principalmente aqui a gente está abordando para avaliação de crédito para consumidores. Então a qualidade do modelo da Serasa é imbatível, pessoal. Esse é um desafio que a gente lança aí sempre quando a gente está, principalmente aí em algumas negociações, que eventualmente pessoas aí comentam que o modelo da Serasa não é tão bom ou é inferior a alguma outra empresa, mas a gente sempre traz esse desafio para dentro de casa e comprova e justifica para todos os nossos clientes que temos sim o nosso melhor modelo e isso é validado com as metodologias acadêmicas. Então, esse é o nosso principal, um dos meus principais objetivos aqui é sempre prover um modelo estatístico para vocês com a melhor qualidade possível do mercado. E somente é possível porque dentro de casa a gente tem a maior gama de informações, seja a maior base de anotações de inadimplência do Brasil, você só encontra dentro da Serasa Experian, seja os melhores experts do assunto, os melhores estatísticos, muitos dos nossos estatísticos são professores, então a gente tem aqui uma equipe capacitada e a maior completude de dados para fazer modelagem estatística. Perfeito? Pessoal, aí pontuando aí diferenciais competitivos no nosso negócio, no seu negócio. Que tipo de diferencial competitivo o Serasa Score pode prover aí para vocês, tá? A gente está querendo te apoiar a tornar a decisão de crédito mais objetiva, né, mais rápida. O Serasa Score, ele compila uma gama de informações, a gente estrutura isso, entende o que são essas informações, constrói os modelos e aí te dá uma pontuação. O Serasa Score é uma pontuação que mede a probabilidade de inadimplência. Perfeito? A gente busca e a gente quer que vocês tenham cada vez mais eficiência no dia a dia de vocês. Cada vez mais ter profissionais colocando a mão na massa em procedimentos, né, que podem ser automatizados e colocar profissionais para olhar mais para a estratégia, olhar profundamente outras questões e tirar o trabalho operacional dos operadores. Colocar a sua força de funcionários, a sua força
de vendas, de análise de crédito, de todas as áreas, para que tenham uma eficiência e busquem uma atuação com o maior impacto possível nos negócios e um maior sucesso e lucratividade, perfeito? O Serasa Score te dá mais segurança. Que tipo de segurança? Talvez um relatório é analisado de uma forma diferente por cada analista de crédito. Principalmente quando a gente não tem uma política de crédito bem embasada, clara para cada operador. Perfeito? Então temos aí desafio da política de crédito muito bem pautada e clara para trazer a segurança ali numa concessão do crédito. Perfeito? E sem dúvida aqui, o último ponto também é importante, garantir uma análise abrangente. Então, saindo somente de uma análise aí dos dados internos, olhar os dados de mercado, dados que muitos deles, a Serasa Experian tem exclusividade, alguns deles, né? Não digo só exclusividade, mas a Serasa conseguiu viabilizar através de muita dedicação e acordos e negociações. Então a Serasa tem mais informações do que qualquer outro player de mercado, perfeito? As características do Serasa Score, pessoal. O Serasa Score é a nossa nova geração de scores. Ele foi construído agora e atualizado em 2007. Então, a nova versão, essa nova geração de scores, Serasa Score, a gente lançou para o mercado, para vocês, em agosto de 2016. E já nesse ano, a gente fez um refresh, uma atualização do cálculo, considerando o quê? Principalmente dados positivos. Vocês sabem bem que a gente tem a lei do cadastro positivo, perfeito? A gente tem normativas aí e a legislação que direciona como um birô de crédito pode utilizar dados positivos. Como ele pode usar dados positivos? Se ele tem um opt-in daquele consumidor. Aquele consumidor ele precisa dar uma autorização para que as informações positivas dele, de hábitos de pagamento, possam ser consultados pelo birô de crédito, pela Serasa Experian. Então a Serasa investe na captação de dados de opt-ins, de autorizações, e a Serasa está indo ao mercado sempre buscar cada vez mais opt-in, porque se a gente tem opt-in dos consumidores, a gente tem cada vez mais acesso a mais informações para utilizar nas nossas soluções. Então, a Serasa ela está muito à frente dos outros players e concorrentes da Serasa em termos de opt-in captado. A gente tem mais de 4 milhões já de brasileiros que abriram o opt-in conosco. A nossa base já é muito relevante no mercado para avaliar perfis de risco, para avaliar o perfil dos consumidores, para que vocês, no momento da consulta, consigam desfrutar desses dados para uma análise completa. O Serasa Score, novamente, ele atribui uma probabilidade média daquele proponente consultado se tornar inadimplente. Perfeito? Então, o retorno para vocês é uma pontuação que vai de 2 a 1.000. Quanto maior a pontuação, melhor é o perfil dele. Menos exposto a uma probabilidade de inadimplência. Perfeito? Quanto maior a pontuação, melhor para vocês. Quanto menor a pontuação, mais alto é a probabilidade de inadimplência. Perfeito? A Serasa, imagina que a gente tem uma fórmula estatística para ter o resultado de uma pontuação, mas essa fórmula estatística ela precisa de variáveis. E variáveis construídas, né, de forma estatística, a gente tem mais de 400 variáveis construídas. Então, é toda uma fórmula aí, a gente até brinca entre a nossa fórmula da Coca-Cola, que a gente tem aqui, né, é uma fórmula construída
de todo esse tempo aí que a gente está no mercado, essa fórmula está cada vez evoluindo e se tornando melhor e mais assertiva e mais complexa para uma pontuação cada vez mais assertiva. Então, essa fórmula é calculada nos nossos computadores. Temos computadores ultra avançados, a tecnologia de ponta que faz esse tipo de cálculo online para vocês. Então, a gente está falando aqui de toda uma tecnologia por trás, utilizando dados, pessoas expertas analisando esses dados para que essa pontuação, né, é simplesmente uma pontuação que você está vendo ali para uma análise de crédito, para aplicar na sua política. Mas por trás dessa pontuação, a gente tem muitos profissionais buscando melhorar essa pontuação, a gente tem tecnologia de ponta para um produto cada vez melhor para vocês. O que é importante aqui, nesse slide, é mostrar um pouco da evolução dos nossos modelos, né? Então, muitos de vocês aí estavam utilizando os modelos em 2010, perfeito? Os modelos que foram construídos em 2010. E agora a gente eu coloquei aqui em abril, que é quando a gente lançou a atualização do Serasa Score utilizando os dados positivos para vocês. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, a descrição, né? Então, são os scores de mercado. Para quem que é importante esse Serasa Score? Para qualquer segmento de mercado. Esse modelo é construído olhando todo o segmento, seja de bancos, seja de varejo, seja de indústria, atacadista, todos os fintechs, todo tipo de empresa, e-commerce, todo tipo de empresa, a gente leva em consideração, coloca todos os desafios dentro de um modelo. Vocês sabem que a Serasa Experian tem a parceria com o SPC Brasil. O SPC Brasil é um player de mercado, que é um birô de crédito, um birô pequeno, porém ele é um parceiro da Serasa Experian. Você consegue, na Serasa Experian, utilizar produtos que consideram também a base do SPC Brasil. Então, você já está acessando a base da Serasa, que é a mais completa. Com o SPC Brasil, você ganha ainda mais dados para a completude aí de informações. Então, é sempre bom também você buscar os nossos produtos que utilizam informações do SPC Brasil. O Serasa Score customizado não se aplica à grande maioria das empresas. Por quê? Quando a gente negocia com um cliente um score customizado, a gente precisa que o nosso cliente tenha uma equipe de experts também de modelagem estatística. Por quê? Porque a gente precisa entender que tipo de pedido em termos de customização. E as customizações precisam ser validadas também com o time do nosso cliente, o time de vocês. Todo cliente precisa buscar ter um score customizado? Não necessariamente. Se um cliente não tem uma estrutura para construir em conjunto com a Serasa um customizado, o Serasa Score e o Serasa Score com o SPC, modelo genérico, já é o suficiente. Até para compartilhar com vocês, temos diversos grandes players de mercado, empresas líderes de mercado, que utilizam o score de prateleira, eles não customizaram, porque se aplica muito bem a eles. Então, não necessariamente os clientes precisam customizar. São pedidos muito específicos de grandes clientes que possuem áreas estruturadas para conseguir fazer um modelo customizado conosco. Perfeito? Pessoal, nesse slide, muitos de vocês aí consomem via portal da Serasa, o site da Serasa, www.serasaexperian.com.br. Aqui a gente está vendo a tela de consulta de um relatório. Então você acessa o site da Serasa, você acessa o ambiente logado, você acessa os relatórios de consulta à pessoa física, seja ele o Credit Bureau, que é o mais completo, o Concentre, que é um relatório intermediário, com menos informações, ou um CredNet, que é um relatório básico. E em todos esses três relatórios, vocês têm uma gama de informações adicionais
para complementar e para ter mais informações nesse relatório. E eu estou grifando aqui o nosso Serasa Score. Você precisa flegar o Serasa Score, você digita o CPF e aí você faz a sua consulta, perfeito? No canto esquerdo do slide, vocês veem o que a gente retorna, perfeito, do Serasa Score. Então a gente retorna aquela pontuação que eu comentei para vocês. Quanto maior a pontuação, menor a probabilidade de inadimplência. E do lado tem a PRINAD, que a gente chama. A PRINAD é a probabilidade de inadimplência. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo no slide, a pontuação desse consumidor é 951. Essa é uma ótima pontuação, certo? 951 é uma ótima pontuação. E o que a gente mostra do lado da pontuação? Esse perfil do consumidor tem 95% de chance de pagamento. Então, a gente não está mostrando a probabilidade de inadimplência, que é a coluna risco. A gente está mostrando, né, qual que é a chance de pagamento. Ou seja, 95%, esse perfil tem 95% de chance de pagar vocês nos próximos 12 meses. Então, isso é ótimo. Isso mostra que vocês estão pouco expostos a um risco de inadimplência desse perfil. Então, nesse momento da consulta, a gente está afirmando a vocês que esse perfil de consumidor tem baixíssima chance de se tornar inadimplente. Novamente, isso não quer dizer que essa exposição ao risco vai se perpetuar. Então, a gente mostra nesse momento a projeção para os próximos 12 meses. Daqui um dia, uma semana, um mês, essa pontuação pode mudar para esse consumidor. Por isso que é importante, depois que você fez uma análise, concedeu uma condição a prazo, concedeu um limite de crédito, você monitorar a sua carteira. Esse cliente você concedeu um primeiro crédito, daqui para frente você tem que começar a monitorar a sua carteira, monitorar os dados cadastrais, a anotação de inadimplência e o Serasa Score, principalmente através de consultas aí, aos relatórios e ao Serasa Score. À direita, pessoal, eu estou aprofundando um pouco mais a nossa tabela do Serasa Score. Então, mostra as faixas de pontuação. Na string, vocês que desenvolveram a chamada na Serasa, a integração do seu sistema interno com o sistema da Serasa. Então, alguns clientes não consomem via portal da Serasa, eles consomem via integração de sistemas da Serasa com o seu sistema interno, e aí cada cliente tem uma tela específica do software utilizado internamente. Então, vocês chamam via string de dados a consulta do relatório com o Serasa Score, e a gente retorna a pontuação, a letra por faixa, a classe e o risco de inadimplência. O risco de inadimplência, não é o risco de chance de pagamento. A visão que vocês olham na internet é a chance de pagamento. Ou seja, 95% chance de pagamento. Ou seja, os outros 5% é a probabilidade de inadimplência. Perfeito? Se você comparar os 951 que você olha na internet com os 951 que vocês estão olhando aqui na tabela, é aquela última faixa que vocês estão vendo. A probabilidade de inadimplência é de 4%. Perfeito? Pessoal, reforçando aqui os diferenciais competitivos. Decisões mais objetivas, o aumento da eficiência, a segurança e as análises mais abrangentes. Eu acho que é isso que a gente tem que reforçar. Esses são os diferenciais para a sua empresa frente aos concorrentes e os diferenciais para que você consiga trazer mais negócio, negar menos. Né? Vocês sabem que a grande maioria da população brasileira, eu não digo a maioria, mas a gente tem uma base de inadimplentes muito alta. Aqui na Serasa a gente monitora isso diariamente. A Serasa divulga indicadores para o mercado
que é muito utilizado por todos os veículos, principalmente que medem aí informações econômicas. Vocês podem acessar diversas fontes aí de dados que utilizam a Serasa Experian para balizar como é que está o cenário de inadimplência no mercado. Então a Serasa provém para diversos veículos de mídia, os maiores, eles divulgam dados da Serasa que mostram a probabilidade, a inadimplência atual hoje dos brasileiros. Está muito alta, pessoal. Então, imagina que muitos dos consumidores que estão indo na sua empresa pedir crédito já estão inadimplentes. E o que você vai fazer com esses consumidores? Simplesmente só vender à vista? Você vai deixar de gerar negócio, perder negócio? Ou você vai tentar buscar flexibilizar e precificar o crédito de uma forma diferente? Pedir garantias, você vai dar taxas mais altas, limites mais baixos. Você precisa evoluir sua política de crédito utilizando o Serasa Score para você conseguir diferenciar dentro do grupo de inadimplentes hoje do mercado qual que é a probabilidade daquele consumidor pagar aquela condição ou não. Então, para cada perfil, você pode ter uma política diferente. Pessoal, a gente está chegando ao final do treinamento. Falando aqui, como é que a gente está de horário? Então, já são 11 horas, tem bastante gente aqui falando que não consegue mais ficar. Perfeito. Pessoal, se vocês puderem se estender por mais 5 minutos, aqui a gente tem mais um slide. Eu acho que é importante a gente só frisar um pouco a aplicação do que eu já venho falando para vocês. Temos bastante informação aqui, eu estava bem interessado em passar o máximo de informação possível para vocês. Para todo mundo que puder continuar no treinamento, eu vou responder alguns questionamentos, mas lembrando que todos vocês vão receber depois o material com todas as respostas, tá? Então vamos lá para a fase final, último slide. Como o score de crédito pode ser aplicado? Então, de acordo com a sua política de crédito, você vai definir pontos de corte com base na pontuação. Ou seja, aquelas pontuações baixas que está te expondo a uma probabilidade de risco muito elevada, talvez você de fato não vai querer conceder o crédito ou vai precificar de uma maneira... você vai precificar com taxas de juros mais altas. Para aquele perfil que você tem um ponto de corte com pontuações mais elevadas, você entende que aquele perfil é muito bom para a sua empresa. É aquele tipo de consumidor que você precisa estar próximo, precisa dar desconto nas taxas, dar as melhores condições, colocar sua força de vendas para ter uma proximidade, fazer uma gestão de relacionamento com os clientes de uma forma mais diferenciada. Então, a sua política de crédito vai ajudar desde a prospecção, seja o relacionamento comercial, seja precificar os juros, seja avaliar os limites. Perfeito? Essa é uma sugestão, é um exemplo didático. Cada empresa tem a sua política de crédito e o seu ponto de corte. A Serasa ela não define para vocês. Cada empresa é responsável pela sua política de crédito, porém a Serasa ela dá exemplos de melhores práticas. E nos nossos materiais, a gente te dá diversos insights para te apoiar nessa construção de uma política, pessoal. Bom, chegamos ao final do treinamento. Vamos ver aqui, acredito que a Michelle já estava selecionando os principais questionamentos que são os mais relevantes nesse momento. Não quer dizer que os outros não são, mas acho que principalmente nesses últimos minutos aqui, vamos responder os principais. Perfeito? A gente recebeu bastante questionamento, tá, Pedro? Eu fui respondendo alguns aqui, mas lembrando que ao final a gente vai enviar a nossa pesquisa de satisfação, material e o link com o vídeo e a faxinha. Então a gente vai fazer um compilado, né, de todos esses questionamentos que surgiram durante o treinamento e a gente vai responder todos e aí todo mundo vai ter visão de tudo, tá? Perfeito. Foi uma das perguntas que fizeram aqui. Vamos lá. Separei algumas aqui. Acho que é um ponto importante, né? Qualquer pessoa física pode ter acesso ao score?
Então, acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, o Vitor quis entender, o Vitor de Uberlândia, tá? Ele quis entender se ele consegue ter o acesso ao score dele, né? Então, respondendo, acho que hoje a gente tem o Serasa Consumidor, então qualquer pessoa física consegue entrar no site do Serasa Consumidor e verificar a sua própria pontuação. Pegando o gancho nessa pergunta, nesse questionamento, a gente tem um outro aqui. Uma outra pessoa perguntou se o consumidor ele trouxer o Serasa Score para a empresa dela, tá? Que ele consultou lá no próprio site da Serasa, no Serasa Consumidor. E ele está solicitando condições diferenciadas por ele ter levado aquele score até a empresa. Por exemplo, um limite de crédito reduzido. O que ele deve responder? Perfeito. Agradeço aí o Vitor Cunha de Uberlândia aí que mandou esse questionamento. Na verdade, não só ele mandou esse, mas outras pessoas. Por isso que a gente está principalmente elencando isso nesse momento. O Serasa Score está disponível para o brasileiro aí acessar o site da Serasa, fazer um cadastro e se consultar. A gente não tem o Serasa Score disponível para menores de 18 anos, né? A partir de 18 anos. Então, qualquer brasileiro consegue fazer lá o cadastro e consultar a sua pontuação. Desde quando? Desde abril está disponível. Então, a Serasa está investindo nesse aculturamento do mercado brasileiro para a utilização do Serasa Score. Pessoal, muitos de vocês aí que já entendem o Serasa Score e já utilizam, já pesquisaram, sabem que diversos mercados aí internacionais, países desenvolvidos, a grande maioria já está bem aculturado o score de crédito. Muitos de vocês aí que já tiveram a oportunidade de entender o mercado de crédito nos Estados Unidos, por exemplo, o score é amplamente utilizado por todos os americanos, em qualquer momento, seja para um financiamento de casa, seja para uma compra de veículo. Isso já está bem aculturado. E é isso que a Serasa quer. A Serasa quer evoluir o mercado de crédito brasileiro. Estamos investindo para que o brasileiro entenda o score dele. Os nossos esforços também é para não somente ele consultar, mas entender o que influenciou aquele score, como é que ele pode melhorar aquele score, e aí sim trazer mais responsabilidade financeira para cada brasileiro. A gente quer que o mercado brasileiro se aqueça novamente e para isso a gente precisa que vocês consigam analisar de uma forma mais segura, conceder mais crédito e a gente assim incentiva o consumo e um crescimento econômico sustentável. Então, a outra questão aqui é relacionada a se um consumidor vai na sua empresa com o score que ele imprimiu no site da Serasa e tenta pleitear condições diferenciadas com esse score com vocês, tá? O que é importante aqui é comentar que a concessão ou não do crédito depende exclusivamente de cada empresa, de cada política de crédito. Cada empresa é responsável pela sua concessão do crédito. A Serasa apenas apoia com informações para subsidiar a sua decisão. Então, o que precisa ficar claro quando você está conversando com esse consumidor é que a política de crédito é da empresa e não necessariamente a sua empresa utiliza apenas o Serasa Score para uma análise e uma condição de crédito ou não. Isso precisa ficar claro. Porém, é legal que aquele consumidor se preocupou em entender como é que está a aceitação do perfil dele de risco no mercado, levou aquela pontuação para vocês e se ele estiver perguntando para vocês o porquê daquela pontuação, você precisa comentar a ele que a pontuação ele pode entender no site da Serasa, tem páginas específicas do Serasa Score que explicam o que influencia e como ele pode melhorar o score dele. Mas você que vai definir que tipo de condição você vai dar para ele, independentemente do que ele levou para vocês, em específico o Serasa Score. Tá ok? Mais alguma pergunta para a gente finalizar, Michele? Temos mais uma questão aqui, né? O pessoal está falando o seguinte, muitas pessoas têm o nome limpo, mas não conseguem comprar porque o score é baixo.
Como que a gente identifica, né, na política de crédito, por que a gente tem algumas empresas que consideram aquele mesmo score baixo e outras não? Perfeito. Acho que esse é um ponto aí que, a partir do momento que a gente está disponibilizando o Serasa Score para o brasileiro, para os consumidores, esse tipo de questionamento é inevitável. A gente está numa fase de aculturamento do brasileiro, entender o que influencia no score. O score tem mais de 400 variáveis e não somente é uma anotação de inadimplência ou não, é todo um perfil daquele consumidor histórico, né? Então a gente pode utilizar os dados negativos que ele resolveu, aqueles dados, mas um dia a pessoa ficou devendo. Isso não quer dizer que a pessoa tende a ficar devendo. Não é isso que a gente está colocando aqui no score. Mas é um perfil que um dia a pessoa ficou devendo. Outras informações influenciam, né? Por exemplo, está tendo muita consulta àquela pessoa no mercado, aquela pessoa está prospectando crédito em muitas empresas. Isso, de certa forma, sensibiliza o score. Mas cada score, para aqueles consumidores que não têm nenhuma inadimplência, cada score pode estar sensibilizando de uma maneira diferente. E é por isso que a Serasa está se preocupando em explicar o que influencia e como o consumidor pode melhorar aquele score. Então, para cada consumidor, ele tem que buscar aí o contato com a Serasa. Temos aí os veículos de contato com o cliente, principalmente os nossos materiais, que já explicam de uma maneira muito completa no nosso site como ele melhora o score dele. Uhum. Perfeito? Até complementando, né, tem uma pergunta aqui da Luciane, aqui de São Paulo, sobre análise através do score, né? Então, como que é feita essa análise? Ela considera o histórico daquela pessoa? Os últimos 12 meses, qual que é o período que... Perfeito. Pessoal, acho que é importante frisar aqui que a Serasa pode utilizar dados de mercado de até 5 anos atrás, né? Depois de 5 anos, as informações não podem ser mais utilizadas. Então, imagina que todos os dados que a gente tem, históricos de uma pessoa em 5 anos, a gente utiliza nos modelos. Mas, imagina que se a gente não tem informações daquele consumidor na nossa base de dados, muitas informações, temos poucas, novamente, o Serasa Score mede a probabilidade de inadimplência daquele perfil, não necessariamente aquele indivíduo. Lógico que as informações daquele indivíduo sensibilizam o score, mas a probabilidade de inadimplência é de acordo com o perfil ao qual aquele consumidor está inserido. Então imagina aqui, o Pedro tem entre 25 e 30 anos, né? E as informações do Pedro são informações básicas dentro da Serasa. Né? O Pedro nunca prospectou crédito no mercado, não tem informações suficientes, não digo informações suficientes, mas não tem tantas informações para utilizar com o Pedro indivíduo para aquele cálculo. Mas a Serasa identifica perfis semelhantes. Né? Então o Pedro que mora em São Paulo tem a faixa de idade, tem mora naquela região, então são diversas informações e aí a gente busca perfis semelhantes para falar qual que é a probabilidade de inadimplência daquele perfil. Então é utilizado informações sobre aquele perfil, sobre o comportamento das pessoas no mercado e as informações do indivíduo para um cálculo. E aí a gente entra em todas aquelas variáveis de cálculo, mas não é a intenção gerar dúvida para os consumidores. A gente quer que o consumidor entenda com clareza o motivo da pontuação e como ele melhora. Esse é o principal. Como ele melhora a pontuação, e aí a gente está aí incentivando a educação financeira da população, a ele buscar ter um consumo responsável, um consumo planejado para te dar segurança aí para conceder essas vendas a prazo, oferecer crédito para aquele consumidor. Então, pessoal, temos aí muitas pessoas conectadas. Tem bastante pergunta. Eu acho que a gente pode finalizar com uma aqui que é bem interessante para o tema de hoje, tá, Pedro? Tá.
Por que o Serasa levou tanto tempo para lançar a nova geração de scoring de mercado? Perfeito. Pessoal, acho que até comentando naquele slide que eu mostrei da evolução da nova geração de Serasa Score, então o último modelo tinha sido construído em 2010. Qual que é o ponto? A gente está sempre monitorando a qualidade do modelo e a gente viu que o modelo que a gente tinha construído em 2010 ainda estava muito aderente para o cenário macroeconômico do Brasil. Ele ainda estava com uma predição muito poderosa aí de probabilidade de inadimplência. Então a gente não viu a necessidade de evoluir a fórmula, porém as variáveis cada vez mais estavam sendo avaliadas dentro de um modelo, mas a gente viu exatamente o momento agora da gente lançar uma nova geração, a partir do momento que a gente estudou ao longo desses anos, uma evolução precisa da nossa metodologia expertise de cálculo estatístico e, oportunamente, aproveitando aí a questão do cadastro positivo, as informações positivas que fizeram com que o nosso modelo e a nossa fórmula estatística evoluísse a ponto de lançar uma nova geração de Serasa Score. Então, nesse momento a gente não tem aí no roadmap lançar uma nova versão do Serasa Score, até porque esse modelo está muito bom e é o melhor modelo de análise de consumidores que está disponível para o mercado. Então, pessoal, a gente chegou ao final do treinamento. Peço desculpas por ter passado um pouco aí do tempo, mas eu achei muito relevante todas as informações aqui para vocês. Agora a gente vai se debruçar em todos os questionamentos que a gente não conseguiu responder para que vocês e construir as respostas para que vocês recebam todas elas. Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Perfeito? E reforçando aqui em termos de Serasa, tá? A Serasa faz parte do grupo Experian, tá? Serasa Experian. Então a gente tem toda uma expertise também global da Experian em práticas de concessão de crédito em todos os outros países, todo o globo, e a gente traz as melhores práticas também para o Brasil. Perfeito? A gente tem a maior base de dados, isso é inegável, é imbatível, e aqui é onde vocês têm o maior número de informações para uma análise segura. Tá? Os nossos relatórios aí são os mais consultados, todos os grandes players de concessão de crédito estão com a Serasa e cada vez mais a gente está próximo deles, entendendo como a gente consegue ajudá-los. Perfeito? E vocês aí também, que são de médias e pequenas empresas. E, novamente, a Serasa está no sangue ter a inovação. A gente está sempre inovando aí para cada vez mais ser relevante no dia a dia de vocês. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês. Fiquem aí ligados no cronograma de treinamentos. A gente vai treinar sobre outras diversas soluções, seja antifraude, seja collection scores, seja relatórios. Se vocês também tiverem a necessidade de outros treinamentos aí, por favor, nos informem, e desejo a vocês aí bons negócios. Utilizem o Serasa Score, isso é inevitável, o consumidor já está com acesso e ele vai cobrar isso de vocês, que vocês avaliem o score dele também na sua política. Perfeito? Um bom dia para vocês. Obrigado. Obrigada, gente, pela participação. Lembrando que a gente vai responder. Loa aqui tem alguns questionamentos também. Ela está pedindo para a gente responder, mas ao final do curso a gente vai enviar a pesquisa e a FAQ com a pergunta de todo mundo, né, aberta para todo mundo ver os questionamentos dos colegas e as nossas respostas. Perfeito. Muito obrigada.